Gente, vamos lá. Deixa eu ver. Temos 11 pessoas aqui, 4, 5 pessoas que estão no audiovisual, ok. Eu gostaria muito que, com o passar da conversa, que vocês pudessem aparecer para eu ver, né, essa beleza maravilhosa de vocês aqui que compõem esse universo, tá? Gente, vamos lá. Educação. Eu pensei em introduzir, acabei lembrando de uma passagem que foi colocada pelo professor, o Mário Sérgio Cortella, que muitos de vocês eu tenho certeza que já conhecem, e é um filósofo pop moderno, etc., né? E aí ele estava numa aula sobre ética e educação em 89, numa universidade, salvo engano, de Santa Catarina, não lembro muito bem, e ele falava sobre um professor dele que contava uma história que é a seguinte, e ele lembrando do tempo dele no Rio Grande do Sul, né? Isso ele, quanto aluno, e o professor contando essa história. Mas isso dentro de um aprendizado sobre uma disciplina de educação, tá? E aí ele pensa o seguinte, vocês imaginem a cena, né? Aqui vocês já assistiram o filme Em Nome da Rosa, já ouviram falar, já assistiram? Só já ouvi falar. Pronto. Fala basicamente sobre a Idade Média, a relação de dominação que a igreja possuía perante a sociedade, etc, etc. Tá? E aí, vocês devem saber também que os monges copistas desempenhavam um papel importante na sociedade, que era uma forma de registrar, né, as leis sagradas, enfim, a Bíblia, os tratados, né, ecumênicos, etc. Bom, e aí a visão é a seguinte, imaginem vocês um monge num estado catapilético, alguém que entrou em coma e saiu da Idade Média, ficou ali, na verdade, né, preso na Idade Média, e passou por esse tempo da Idade Moderna, Idade Contemporânea, nesse estado catapilético, em coma profundo, até acordar, digamos que na cidade de São Paulo, né, ele se deparou com uma situação em que ele acordou, ficou curado do seu problema e começou a vagar pela cidade. Imaginem o contraste que não é um monge copista, bastante religioso, fazendo essa caminhada por São Paulo. Imaginem os estranhamentos que vão surgir com essa sua nova experiência, né? E aí ele começa a se deparar com os carros, ele começa a se deparar com os orelhões, que naquela época de 89, né, que é a fala do Cortella, ainda existia o orelhão. Enfim, imagina o monge passar numa banca de revista, né? Como é que não seria assim, o impacto das informações, das notícias, das revistas de mulheres peladas, etc. Tudo isso vai impactando essa experiência desse monge. E aí eu pergunto a vocês, de toda essa experiência dos prédios, dos arranha-céus, da selva de pedra, da polícia, ou da violência, como é que vocês encaram, como é que vocês acham, ou qual foi o ponto em que esse monge, ele se sentiu em casa? Bem, dado o seu exemplo, muito interessante por sinal, o do Cortella, achei... Eu li em algum lugar que se você pegar um homem de 1600 e levar para 1800, ele vai sofrer um choque, porém um choque não tão grande quanto uma pessoa de 1800 sofreria em 2000, porque os avanços de 200 anos para cá foram muito maiores do que daquela época. Então, da Idade Média, acho que não tem nem como imaginar, né, a dimensão do impacto que seria. E onde ele se sentiria em casa? Olha, eu daria a resposta meio boba, eu acho que na igreja, talvez, se ele passasse em frente a algum templo ou coisa assim, e reconhecesse que a religião dele tenha uma certa influência, apesar de não tão grande quanto aquela época, né? Eu acho que seria na igreja, talvez. Beleza. Tem alguém aqui que discorda ou que concorda ou que teria um outro lugar, pensando assim nessa lógica dessa experiência desse monge, onde que ele se sentiria em casa? Eu ia falar a mesma coisa que ele. Ok. Ele ia falar? Raul, pode falar. Não, pode falar, terminei já. Ah, tá certo. Então, dado o contexto do debate e tudo, eu acho que onde ele se sentiria em casa, falava, caramba, é a mesma coisa. Seria numa sala de aula. Exatamente, uma sala de aula. É exatamente isso, gente. Dentro desse estranhamento todo de uma cidade cosmopolita, frenética, tecnológica, individualista, o monge, ele se sentiria, além da igreja, claro, como o Arthur bem colocou, que a igreja não mudou praticamente nada, né?
mas a sala de aula vai permanecer a mesma coisa. A gente tem a mesma estrutura de poder dentro de uma caixa, dentro de uma sala de aula, com uma turma voltada a atenção para os professores, né? Ou seja, existe uma centralização da fala, das ideias, e isso se constitui também dentro de uma relação de poder muito forte, daquele que obedece e daquele que ordena, né? A questão das composições das roupas, né, também, o conservadorismo, a padronização, né, o fardamento também, se reflete nessa perspectiva como uma coisa que é de um elemento de um tempo passado, né, que não é nosso, é a padronização do pensamento. Basicamente, o fardamento representa o apagamento da subjetividade, né, dos significados. Por exemplo, eu tô a fim de sair hoje de branco, tô aqui utilizando uma camisa branca, sei lá, cara, eu não vou sofrer com o calor de Aracaju, né, eu vou ter um um clima, né, mais temperado, etc. Então, esse aluno, ele não consegue determinar, ele não consegue dar um significado ao seu visual, porque nós temos uma educação que é padronizada e é uma educação que tem essa herança muito forte na Igreja Católica, ali da Idade Média. Né? Então, sem dúvida, esse monge ele se sentiria em casa, além da igreja, também no espaço de sala de aula. As carteiras também, né, um outro detalhe nessa composição de sala de aula que tem uma relação muito forte também com a Idade Média. Eu lembro, eu tomei um susto no ano passado, aliás, em 2018. Eu fui fazer uma experiência, uma entrevista numa escola, fui participar de um processo seletivo. E quando eu cheguei na sala de aula que iria ocorrer, né, experiência e tal, as carteiras eram de madeiras, mas tipo era igual à da Idade Média. Era a mesma coisa. Eu fiquei assombrado com aquilo e, por sinal, tratava-se de uma instituição católica, né? E eu fiquei, meu Deus, eu estou no século XXI, né? Eu fiquei assustado com aquilo. E além da gente observar essa pedagogia da nuca, né, que eu brinco, eu falo nuca, porque cada aluno vai enxergando a nuca do aluno que está na frente, a cabeça do aluno que está na frente. Ele não tem acesso, basicamente, ao professor, né, a menos que se ele fizer um esforço, ele consegue enxergar. Mas, além dessa composição da sala de aula, de uma carteira na frente da outra, as carteiras são feitas de madeira. Eu fiquei assombrado com isso por uma questão bem complexa. Primeiro, porque se assemelha muito com a Idade Média. Segundo, porque existe uma relação de consumo e exploração da natureza, e é desconfortável, e se torna uma punição, um castigo, e pipipi, popopó, né? Bom, eu penso que a sala de aula poderia não existir, né? Que a sala de aula poderia ser um ambiente em que, ou se caso existisse, né? Professor. Oi. Rapidinho, desculpa. O senhor estava falando, eu só queria que me confirmasse que foi isso mesmo, que o modelo da sala de aula atual se deu origem na Idade Média, é isso? E hoje em dia ainda tem muitas semelhanças com aquela época, correto? Veja, a escola, enquanto uma instituição, digamos que formalizou, né, a transmissão do conhecimento, que apreendeu aquele conhecimento que antes era popular, que passava de pai para filho, ou de mãe para filho. A escola que temos hoje tem essa relação muito forte de herança com a Idade Média, sem dúvida, né? É tanto que um dos movimentos históricos de pensamento, também filosófico da Idade Média, é a escolástica, né, que é um modelo de pensamento, numa propositura ali do Santo Agostinho, depois do Tomás de Aquino, né, que pensam, inclusive, uma escola com base na punição ou no esforço, né, que se você vai buscar conhecimento, você tem que se esforçar, é como se fosse uma pegada cultural de meritocracia, digamos assim, tá? Então, sem dúvida, essa nossa escola, tal qual nós conhecemos, ela tem essa herança na Idade Média. Então, se eu pudesse pensar um modelo de sala de aula, primeiro, não pensaria um modelo de sala de aula, eu faria uma abolição da sala de aula, mas isso é uma coisa que vocês já observaram no documentário também. Mas existindo a sala de aula, que é a nossa realidade,
O que eu penso é que pode ser feito uma adaptação de uma ideia, de uma pedagogia ativa, né, dentro disso que vocês viram no documentário, de modo que isso possa ser reverberado como: se o ambiente é quadrado, se o ambiente ele nega a subjetividade, se o ambiente ele é padronizado, né, o que nós podemos fazer? Desconstruir essa estrutura e abrir uma roda de conversa, né, com as carteiras, tornar esse ambiente mais orgânico, mais participativo, de modo que esses alunos eles tenham acesso não às nucas dos alunos que estejam na frente ou às cabeças dos alunos, mas que eles possam olhar para o outro, né? Aqui, ó, nós estamos conversando, nós estamos nos olhando, né? Tendo acesso ao outro. Eu sei o que está acontecendo com Pedro, com Monice, com Isadora, com Maurício, né, que estão presentes aqui comigo, eu estou visualizando, e os demais, claro. Então, numa sala de aula orgânica, esse é o modelo que já, né, considerando a existência de sala de aula, de uma escola, a gente tem que entender que pode haver uma adaptação, e a adaptação pode ocorrer de uma forma orgânica, né, com esse círculo. Agora, muitos professores já se utilizam de práticas de atividades extra-sala, né, extra-classe, e estabelecem ou ministram essas aulas, ou facilitam essas aulas, no ambiente externo da escola. Né, e aí seria uma maravilha que todas as escolas pudessem, né, aderir a um movimento como esse de transformação, em que essa aula é dada, é colocada num ambiente, sei lá, da natureza, com uma árvore, com uma sombra, com uma rede, né, algo muito ligado à recreatividade, algo que possa ser de fato prazeroso. E óbvio, a gente vai esbarrar, sem dúvida, na concepção ou na percepção de que nós temos uma educação em que os próprios alunos, e aí eu vou falar de modo geral, não desempenham um nível de consciência a ponto de participarem de uma aula como essa, não essa aqui nossa, mas uma aula fora da sala de aula, e que essa aula possa fluir verdadeiramente, né, de forma orgânica, e etc. Porque, com certeza, vocês vão falar assim, professor, é muito idealismo, né? É muito utopia que você está falando, parará, tal. De fato, sem dúvida. Só que esse projeto, né, de uma sala mais orgânica, já existe, e vocês puderam perceber isso, né, nesse documentário. Eu já pratiquei isso dentro de escolas aqui. Por exemplo, eu entrei numa escola em 2017 e observava esse mesmo modelo. Comecei, inclusive, sem permissão da diretoria, a fazer, né, esses círculos dentro das aulas de história, e a diretora entrou na sala de aula e estranhou, viu que os alunos estavam quietos, observando, né, a aula, o conteúdo, ela achou formidável e ficou calada e saiu da sala. E depois ela conversou comigo, ela falou, professor, nunca tinha visto isso, achei interessante, se você quiser continuar, pode continuar, não tem problema, mas se algum pai reclamar porventura, eu converso com você. Aí eu, beleza, a gente negocia, né? A gente tem que ter esse jogo de cintura. E aí é isso, dá para mesclar, né, uma aula padronizada, quadradona, conservadora, aquela coisa chata, pedagogia da nuca e etc. E também dá para mesclar trazendo esse ambiente mais participativo, mais horizontal, mais de diálogo. Apareceu alguém, Mili, quase que ela retorna agora, quase que ela desentoca. Então, essa postura de diálogo, de debate, etc., de não centralizar, né, a fala, que é importante, o professor fica com essa postura, esse pedestal de deter o conhecimento, quando, na verdade, muitos já chegam com conhecimento, né, um conhecimento prévio, um saber, ou um fazer que pode ser interessante para o professor. Aqui o Raul colocou, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, fez uma pergunta, então ele já tem um conhecimento prévio. Arthur também falou sobre a questão da igreja. Eu tenho certeza que todos vocês aqui podem contribuir, né, com essa prática pedagógica do professor. Então, eu penso que esse documentário, eu vou falar sobre o documentário em si, ele foi um documentário feito em 2014, foi produzido em 2014, numa campanha colaborativa, né, onde pessoas de vários estados do país depositaram uma quantia, e aí, com o tempo, ele foi ganhando corpo. Lançaram em 2014, acho que foi em maio, ou foi julho de 2014, e aí esse documentário rodou o Brasil em várias sessões oficiais, inclusive, de inauguração ou de lançamento, né? Eu lembro de ter participado aqui em Aracaju, foi um ponto bem importante, porque, assim, já havia uma discussão
dessas pedagogias ativas, né? Mas era uma coisa ainda muito de bolha social. A gente estava discutindo, mas para um grupo muito diminuto, assim, muito pequeno, e a gente precisava transbordar esse balde e transmitir a mensagem de que a educação ela precisa ter uma mudança de paradigmas nesse momento, tá? Então, esse documentário, ele traz um aporte, principalmente do projeto da Ponte, aliás, da Escola da Ponte, que é lá de Portugal, que é uma das perspectivas de um cara muito famoso dentro dessa discussão, que é o José Pacheco, que é um português, e esse projeto ele foi replicado no projeto Âncora, que fica, salvo engano, em Cotia, São Paulo. Acho que o Raul deve saber, deve conhecer mais ou menos onde fica, né? E aí esse projeto... Sabe onde fica? Sei, professor. Sei sim. Oi, Raul. Beleza? Então, lá no projeto Âncora, que eu já havia comentado rapidamente com o pessoal na live de quarta-feira, as crianças, elas constroem todo o processo de educação, né? Elas não ficam ali só passivas, elas não, enfim, não tem professor abrindo a cabeça e vomitando conteúdo, colocando, enfiando o livro dentro da cabeça. As crianças, elas estão participando do processo desde o começo, passando pela metade até o seu fim, né, ou as suas considerações, já que esse processo de educação não tem um fim, a gente está em constante aprendizagem, então essas crianças têm essa participação fundamental nesse processo, de experimentação, de inventividade, de criatividade, de desenvolvimento humano, de transformar as relações dentro de uma sala de aula ou numa convivência educacional, principalmente. Semana passada, sexta-feira mais especificamente, eu estava falando sobre bullying, e a gente sabe que esses temas que são direcionados a pautas de opressão, não a pauta em si, mas temas que detectam, né, ou a discussão que detecta essas opressões em sala de aula, como bullying, a gordofobia, a transfobia, o racismo e tantas outras, tudo isso que eu acabei de falar é justamente um sintoma, é um efeito colateral de uma educação que a gente tem, né? Então, percebam que não adianta, a gente tá, claro, adianta pra caceta, a gente tá discutindo aqui, etc, etc, adianta a gente estar numa live discutindo isso toda semana, mas se nós não tivermos como proposta as mudanças, né, mais pragmáticas, as mudanças estruturais de um sistema educacional, nós não vamos para frente, né? Por isso que eu comentei com o Muniz e os demais, desde a quarta-feira, que havia uma necessidade, eu acho interessante que muitos estão buscando aqui a prática de sala de aula, estão buscando conhecimento, adaptação, estão buscando superação de limites e tantas outras coisas. Então, é importante que nós tenhamos para frente esse olhar, né, para que a gente não possa estar reproduzindo sempre essas lógicas de opressão, de relações de poder entre professor e aluno. É claro, gente, a realidade do Brasil é cruel, a gente vai lidar com um aluno mal educado, que não obedece, a proposta não é obedecer, mas dentro de uma sociedade punitiva, educativa, o aluno ele é obrigado a obedecer e o professor é obrigado a mandar, entende? Então eu sei que esses são os paradigmas da educação agora e que a gente tem que pensar numa adaptação à nossa realidade. Vejam, o projeto, ou a Escola da Ponte lá em Portugal, é um projeto da Europa, que foi aplicado lá, né? Nós temos a nossa própria realidade, nós temos os regionalismos, aquilo que é peculiar do Brasil, né, ou das regiões do país, e a gente tem que entender como é que esse projeto ele pode ser adaptado. Ou a gente pode pensar a nossa própria educação, né, entender as nossas próprias necessidades, entender quais são as diretrizes, o que pode ser discutido, como que essa prática vai modificar, de fato, a realidade dos alunos e alunas, dos professores, dos funcionários da educação, das famílias que são beneficiadas com essa nova educação que pode surgir, né? E no documentário ficou muito claro isso, que o pessoal da Escola da Ponte pensou assim, poxa, a gente levou 10 anos, nós levamos 10 anos para colocar esse projeto em prática, e vocês aí do Brasil levaram 3 anos, né? E aí, claro, esses 3 anos de projetos que são muito pontuais, né, são muito gerais, são raros os exemplos ainda. Mas vejam,
vocês não precisam de um projeto, né? Não precisam de uma coisa grandiosa, um corpo docente, discente muito grande, com grandes investimentos. O que vocês precisam, na verdade, acredito, é que individualmente vocês possam entender quais são esses aspectos dessa nova educação que pode ser gerada agora no século XXI, né, nas primeiras décadas, de modo que vocês repliquem esses modelos dentro de sala de aula. Né? Ninguém está falando para vocês derrubarem a escola de vocês, não, viu, gente? Ó, nem aluno, nem professor, nem professora, nem aluna. A proposta não é essa. É claro que se fosse possível seria uma maravilha, mas não é possível ainda, né? Mas é importante vocês levarem esse modelo, essa concepção para a sala de aula e a gente poder aqui agora, né, discutir sobre isso e entender como que é possível adaptar essa realidade, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o documentário, né? Acho que vocês têm aí coisas fantásticas, né, de observação do documentário, que vocês vão contribuir com a conversa, com o debate, e é isso. Vamos mudar a educação, né? Vamos nessa. O primeiro passo já foi dado, vocês já estão dentro de um projeto magnífico, um projeto que pensa, sem dúvida, do lado humano, eu já percebi isso, né, que tem essa preocupação, não só com a questão educacional, não só com a mercadologia, né, com o Enem, com o vestibular, mas, sobretudo, com o desenvolvimento humano de vocês, beleza? Então, falem. Só uma observação, que daqui a pouquinho eu vou sair, mas eu volto em 10 minutos, vou resolver uma coisa rápida. E eu gostaria de falar que onde eu estudo, no caso, eu estudo no IFES, campus Aracaju, e alguns professores de vez em quando tentam mudar a disposição da sala, criar debates e coisas assim, mas sempre vão ser os de humanas que vão promover essas atividades diferentes, sabe? E eu acho que tem até algum sentido os professores de humanas tentarem promover isso, porque humanas é subjetivo, exatas dificilmente vai ser, né? Acho que é meio difícil você promover um debate com matemática, por exemplo, sabe? Não que seja impossível, mas é mais difícil, né? No caso, então, eu achei interessante, sim, você alterar a estrutura da sala de aula, até porque tem seus defeitos e tudo tem que ser aprimorado com o tempo. Mas eu acredito que em algumas matérias específicas vai funcionar melhor do que em outras, sabe? No caso, envolvendo as matérias humanas mesmo, que envolvem a subjetividade, entendi, você entendeu, eu acho. Então, Arthur, gente, eu liguei o ventilador aqui, se tiver barulho externo, algum ruído, me avisem, viu? Se estiver ruim, para vocês ouvirem. Já existe uma discussão, acho que de uns 15 anos, uma discussão mais forte, mais latente, sobre trabalhar a pedagogia interdisciplinar ou transdisciplinar, né? Trazer aspectos de uma disciplina que a gente tem uma distância muito grande do ponto de vista epistemológico, uma distância teórica, digamos assim, né? Tipo, pensar que os dois extremos são a história e a matemática, né? E que esses campos não se batem, não se confluem. E esse é o outro desafio que a gente tem agora no século XXI, né? É tentar aproximar, que já era para ter acontecido essa discussão lá no finalzinho do século XX, né? De modo que a gente pudesse agora estar utilizando, né, uma prática pedagógica interdisciplinar, transdisciplinar e pluridisciplinar que contemplasse essa relação de disciplinas, não só de ciências humanas, né? Tipo assim, história, filosofia, sociologia, só, né? Não, é pensar que a história tem um contexto com a matemática e vice-versa. Se a gente for falar sobre Pitágoras, por exemplo, e seus teoremas, isso é história, né? Da mesma forma que quando você está falando sobre Pitágoras enquanto professor de matemática, ou enquanto aluno até, você está falando sobre a história de Pitágoras, mas você fala da história dele do ponto de vista da matemática. Você está enquanto professor e profissional, ou aluno, aluna, dedicada à sua perspectiva, né? Quando a matemática pensa uma concepção de um problema, de uma fórmula, esse pensamento se configura como uma filosofia, né? Então, grosso modo, as disciplinas elas estão imbricadas, elas estão linkadas, elas não se desconectam. É claro que, eu particularmente tenho a dificuldade de apreender o ensino de matemática. Eu tenho essa dificuldade naturalmente, mas porque eu fui desmotivado
em toda a minha construção enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto criança, adolescente, de que eu não era, como é que eu posso dizer, inclinado a aprender matemática, que eu não teria essa facilidade. Eu internalizei isso, esse processo de entender que não tenho como aprender matemática de uma forma bacana. Tive experiências traumáticas também com a disciplina, né, mas isso não é culpa da disciplina especificamente, é um problema dos profissionais que passaram por mim, ou eu passei por eles. Então, acho que, assim, a proposta nossa agora é tentar reaproximar essas áreas, né, entender de que forma que elas podem confluir, né. E acho que esse documentário acaba trazendo algumas perspectivas, assim, algumas possibilidades e caminhos que demonstram que isso é possível, né. Quer ver um exemplo? Não sei se vocês observaram, mas tem um rapaz, um coroa, na verdade, eu vou falar um coroa. Ele tá em Minas Gerais, eu esqueci o nome dele, acho que é Tadeu Rocha, não lembro muito bem. Ele é o cara que abre o documentário, né? Ele tá falando assim, ó, eu tava em Ouro Preto, fui levar minha filha na escola, e aí, vejam um problema, né, para ele. Aí ele viu a diretora recepcionando os alunos e no microfone ela falando para todos assim: a criança é um papel em branco, né? E nele você pode escrever um livro, repare. E o cara ficou desesperado com isso, né? Tipo assim, ele percebendo que a proposta nossa não é essa de entender que a criança vem vazia e a gente vai lá e injeta conhecimento, né? A nossa proposta não é essa. Ele viu isso, enfim, e aí mudou de escola, colocou a filha num outro projeto, etc. Bom, esse cara, ele percebe, nesse projeto que ele já tem há 27 anos, que um determinado aluno, meu Deus, operações da matemática, né? E não sabia somar, subtrair, multiplicar, dividir, que é uma coisa básica. E o menino já com a idade quase avançada, né? E aí esse rapaz, ele jogava dama muito bem, ele percebeu que nas atividades recreativas ele desempenhava o papel com a dama, e que era um jogador formidável, né? E ele tentou bolar uma ideia para ele aprender a matemática através do jogo de damas, né? Então, a partir do momento que ele começa a colocar alguns números nas tampinhas, né, ou nos botões da dama, ou do jogo de damas, esse rapaz, ele começou a desempenhar essas operações aí que são básicas da matemática, né? Ele começou a aprender aquilo que ele poderia ter aprendido, sei lá, 5 anos antes, e não aprendeu. Então, essa é a visão humana que a gente tem que ter da educação. Não é pensar assim, beleza, o aluno não aprendeu, ignora, vamos para frente, e ele vai ter que aprender sozinho, ou a lá Santo Agostinho, né, achar que ele tem que criar esse esforço, esse intuito sozinho, de aprender a matemática, tipo, enfiar na cabeça dele. O moleque dominava a lógica, noções espaciais, só que ele não tinha a percepção dos números. O cara foi lá e introjetou essa perspectiva nele, tipo assim, olha, a dama é isso aqui, irmão. Você pode trabalhar matemática também. Então, acho que, assim, a história está em todo canto, a matemática está em todo canto. Como é que a gente pode trabalhar isso na realidade do aluno, sabe? Acho que a proposta é essa, de a gente unir esses campos, né? É muito também do fator de trabalhar o ensino próximo aos alunos, entendeu? Um ensino que seja próximo à realidade que eles vivem, né? Por exemplo, recentemente na faculdade trabalhei sobre um movimento que existiu, um movimento de educação que existiu aqui em Sergipe, chamado Movimento de Educação de Base, isso na década de 60, que trabalhava a alfabetização de um modo próprio, né? Por exemplo, se era uma comunidade de pescadores, tal alfabetização acontecia, né, com os elementos da vida, né, dos pescadores. Isso para adultos, né? O que, infelizmente, quando começou a ditadura militar, foi suprimido, né, e se tornou aquele simples Mobral que a gente escuta as pessoas mais velhas citar, né? Mas esse movimento existente ali me fez observar como é necessário, né, que a educação seja próxima do aluno, as necessidades do aluno. E o exemplo, né, não é só também analisar assim, o geral, não, mas o pessoal, né? Você deu o exemplo do aluno, né, do jogo de damas, isso é um exemplo, né, que a matemática se tornou próxima dele de uma coisa que ele
sabia muito bem, logicamente, né? E sem o conhecimento, digamos assim, dos números, né? Passou a ter a partir desse método. E é isso aí. Pois é esse mesmo distanciamento que acaba, não só no exemplo da matemática, né, Pedro, mas da história também, das ciências humanas, da mesma forma que os alunos reproduzem essa lógica do tipo, matemática, para que eu vou usar, para que eu vou saber esse cálculo aqui se eu não vou usar na vida? E aí muitos alunos falam, por que eu vou ter que decorar sobre história, sobre personagens históricos, sobre datas históricas? Então, assim, todas as disciplinas acabam sofrendo com essa lógica disso que você falou, né, da desaproximação, que o aluno não se vê, assim, ou ele no seu dia a dia. Mas o professor, e aí não é culpa do professor, exceto se ele tiver um debate como esse aqui, né, um debate que, e eu não estou falando esse aqui especificamente, mas qualquer outro tipo de conhecimento que englobe aí pedagogia ativa, né. Então, o professor, ele é ensinado a fazer com que o professor decore. Eu até comentei na live passada, na quarta-feira, que a gente vai para um processo assim de pré-ENEM, de pré-vestibular, e a disputa o desafio é você saber o quanto de capacidade você tem para decorar, né, todas as fórmulas, todas as estruturas de poder que se encontra na sociologia, os acontecimentos históricos e datas históricas, né, as regras da gramática portuguesa, enfim. Então, o Enem é basicamente isso, é o quanto você consegue assimilar conhecimento, e assimilação não é compreensão, nem sempre, né? Nem sempre é assimilação, aliás, compreensão. É só decoreba, né? Isso distancia muito os alunos e alunas, né, do processo de aprendizagem, porque o que se coloca na escola é um plano de ensino, não é um plano de aprendizagem. A gente tem que diferenciar muito isso. O que a escola brasileira faz é facilitar o ensino, não a aprendizagem. O aluno, ele não aprende a aprender. A gente tem que ter muito como norte, assim, essa pegada. E que, além de vocês ou nós transmitirmos o conhecimento da nossa área, quer seja ela, sei lá, matemática, história, português, química, biologia, além desse nosso desafio, ocorre também que a gente tem a necessidade de ensinar o aluno a ser ensinado, a ser, aliás, ser um aprendiz, né? Eu, quando normalmente dou aula assim de banca, sei lá, eu vou dar aula de, sei lá, reforço escolar, em ciências humanas, eu começo falando logo, eu digo, olha, você está com disposição para você aprender a aprender. Aí o aluno fica assim, olhando para mim, tipo, o que é isso? Aí, então, hoje você vai aprender a aprender. Eu ensino ele, eu não ensino sobre história, eu ensino como aprender história, tá ligado? Parece papo de coach, né? Mas, velho, é a parada mais simples possível, assim, tipo, não tem segredo, não tem bicho de sete cabeças, não é nenhum segredo, assim, sabe? Nenhuma mágica que eu vou tirar da cartola. Com coisas que são tão básicas, assim, você pega um caderno, desempenha lá, sei lá, 15 questões sobre um determinado tema, ele começa a observar a relação entre as questões, o que elas provocam, como construir um cenário, assim, de época, sei lá, Idade Média, através dessas questões, e tudo isso vai te levando para um aprendizado na área de história, por exemplo, né? Então, acho que rola esse desafio também para a gente, de, tipo, aprender a aprender. O aluno do século XXI está precisando muito disso, né? Mas e aí, gente, sobre o documentário, o que mais podemos falar? Olha, no início do documentário, que eu vi o cara falando, né, justamente essa frase, que ele foi na escola, a diretora falou, a criança é como uma página em branco. Eu juro que eu pude sentir o incômodo que ele sentiu naquela hora. Primeiro porque eu sou fascinada por criança. Eu gosto até de utilizar a frase de Carl Sagan, toda criança nasce como um pequeno cientista e somos nós que tiramos isso dela. Quando eu falo cientista, eu não estou excluindo comentário, inclusive, tinha um monte de criança engajada com a política lá da escola, que eu achei genial. Mas, enfim, o que me incomoda é que os adultos, no geral, eles não levam as crianças a sério, não levam as perguntas que as crianças fazem a sério.
E nenhuma pergunta é besta. A gente deve começar por aí, nenhuma pergunta é besta. Por mais que a gente ache que é besta, lá no fundo sempre vai ter alguma coisa que vai levar a alguma reflexão, vai trazer algum conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu trabalho na CCTeca, vou aproveitar para fazer a propaganda, né, do Planetário. Quando acabar essa pandemia, gente, vão lá, visitem a CCTeca. Vocês já visitaram? Queria saber de vocês. Alguém já visitou o Planetário? Já, Diego já. Monice já visitou? Maurício também. Não? Tome vergonha, menino. Depois, tome vergonha. Depois da pandemia, você vai visitar a CCTeca, certo? Então, o que é que acontece? Lá na CCTeca eu recebo muitas crianças. Para quem nunca foi, eu vou explicar o que é. É um museu de ciência. A gente tem várias salas organizadas com vários experimentos. Tem experimentos de física, de química, biologia, astronomia. E aí a gente conduz uma turma lá, a galera participa dos experimentos, a gente ri pra caramba e conversa e aprende dessa forma, certo? E aí eu vou falar, as melhores turmas que eu atendo são turmas de crianças. Eu poderia contar 1000 histórias de crianças na CCTeca, mas eu vou contar só 2 mesmo. Não porque são mais importantes, porque todas as crianças lá chamaram minha atenção, mas simplesmente que eu decidi contar dessas 2. Então, primeiro, teve uma criança que estava comigo na sala de matemática. O guri tinha 10 anos. Aí, beleza, né? Eu estava explicando sobre o número π. O π, como é que se calcula o π através do círculo, tudo mais. E eu falei que o número π, ele é um número irracional e ele tem infinitas casas decimais. Quando eu falei isso, o guri arregalou o olho. Aí daqui a pouco ele chegou e falou: tia, como é que a gente sabe que as casas decimais são infinitas? Você olha assim, você acha que é uma pergunta besta, né? Mas não é uma pergunta besta de forma nenhuma. Como é que a gente sabe se a gente nunca foi até o infinito para ver, né? Aí eu comecei a explicar para ele métodos para calcular o número π, falei sobre a história, mostrei para ele uma série infinita que convergia para o número π. Aí acabou, ele foi embora. No outro dia, no outro fim de semana, o menino voltou junto com a mãe. Antes ele estava sozinho com a turma, agora ele veio com a mãe. Ele voltou e ele estava me contando a história, a mãe dele contando a história também. E quando ele chegou em casa, ele foi atrás de um monte de vasilha redonda, de uma fita métrica, para poder medir as vasilhas, para colocar a razão lá do comprimento, do diâmetro, para calcular o número π. Ele ficou brincando com aquela série infinita que eu dei, o menino com a calculadora, somando os números na mão, para ver tudo se aproximando do número π. O guri tinha 10 anos. Olha que uma pergunta gerou, olha o quanto esse menino aprendeu sobre o número π, por conta de uma pergunta que a gente consideraria besta, né? Outra criança também foi de 13 anos, que ela chegou lá na sala de mecânica. Eu estava falando sobre o princípio da alavanca, né, de Arquimedes. Aí eu citei aquela frasezinha famosa: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Aí a menina me perguntou: ô tia, realmente é possível mover o mundo com alavanca? Foram 2 perguntas. Ela perguntou isso e depois ela perguntou: qual é o tamanho da alavanca que a gente tinha que ter para mover o mundo? Você olha superficialmente, mais uma pergunta besta. Mas aí eu levei essa pergunta para casa. Eu não tive como responder na hora, porque precisava de cálculos, né? Mas o que eu fiz? Eu ensinei aquela criança como é a calcular esse tamanho, né? Falei para ela sobre o torque, que ela já tinha um conhecimento de matemática. E eu tenho certeza que pela cara dela, ela foi calcular isso quando ela chegou em casa. Inclusive eu também, eu fiz um monte de cálculo doido, eu não lembro mais o resultado, mas eu fiz também uma alavanca para mover um buraco negro supermassivo. Essas viagens, sabe, eu me deixo viajar também nas perguntas das crianças, porque leva a gente a coisas que a gente nem pensava.
Então, eu acho que é isso. Falta muito dos adultos levar as perguntas das crianças a sério. Por mais que seja uma pergunta que você ache besta, nenhuma pergunta é besta quando você leva a sério. E a experiência na CCTeca com crianças, eu gosto dos adolescentes também, claro, mas eu tenho que confessar que as crianças são as melhores, porque elas não têm medo de perguntar. Um adolescente, um adulto chega lá e ele fica pensando, caraca, eu tenho vontade de fazer essa pergunta, mas será que essa pergunta não é besta demais? Será que não vão rir de mim? A criança, tô nem aí, bicho, eu quero saber, eu vou perguntar, e pergunta. E a gente que se vire para responder, é isso que eu adoro. Então, falta isso, estimular as crianças a perguntar, sabe? Porque elas já são curiosas por natureza, e ao invés da gente tirar isso delas, a gente tem que estimular, porque é assim que a gente faz cientistas de todas as áreas, certo? Era isso que eu queria falar. Isso me lembrou duas situações, Isadora. Primeiro, eu espero que eu lembre da segunda situação depois, quando eu terminar essa primeira parte. Primeiro, existe uma situação da nossa cultura que revela o porquê que a gente tem medo de errar, né? A gente falou, inclusive, sobre errar lá na quarta-feira, né? Que nós não somos ensinados a provocar algumas situações que nos levem a um risco e comprar esse risco de fato, assumir o risco e enfrentar o problema. E é muito disso que você falou, assim, da criança que está buscando conhecimento, ela não tem medo. Acho que o primeiro ponto para revelar isso aí que você falou é que nós temos, onde a gente vai buscar a referência. A criança, quando, enfim, nasce, se desenvolve, se ela está com 1 ano de idade, 2 anos, ela começa a tentar andar, a experimentar, não é isso? Ela começa de forma... Na visão dela, ela está ali, tentando, ela vai pegar um pedacinho de terra, vai botar na boca, ela vai colocar o dedo na tomada, enfim, ela vai pegar um insetozinho, vai tentar, né, desfazer ele, vai arrancar uma asa, até colocar na boca. E aí essa criança, ela é de forma criminosa, negligenciada. Por quê? Ao invés dos adultos permitirem que essa criança tenha o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio desempenho em experimentar o mundo, em ser de fato essa criança cientista que o Sagan falou, inclusive aí no seu relato, aí os adultos fazem o quê? Colocam a criança no andador, no andar já, né? E protegem essa criança do mundo externo, como se isso fosse possível, inclusive, né? Isso é criminoso pra caramba, assim, a gente pega a criança e envolve quase que numa bolha, assim, de ar, e não permite que ela tenha acesso ao mundo, que ela possa cair, se levantar, entender que se ela cair, ela vai sentir dor, e que ela tem que gerar uma força para se levantar. Então, tudo isso é ciência, tudo isso é experimentação, é empiria, e a criança, ela é negligenciada nesse sentido. É claro que a gente não está falando para colocar uma britadeira na mão de uma criança e fazer ela abrir um muro, sei lá, um chão de uma casa. A proposta não é essa, né? A proposta é, por exemplo, a criança pode dominar uma serra, um serrote, digamos, que não é algo rápido, assim, que ela pode ter uma resposta de defesa. É possível. Se tiver um adulto ali coordenando, um adulto fazendo monitoramento, a criança pode ter um acesso ao serrote e desempenhar o papel de serrar uma madeira numa boa. Ela não pode ficar sozinha com o serrote, aí é uma outra história, né? Mas será que a criança não pode, gente? Por exemplo, a criança subiu num pé de árvore, ela vai se machucar, não pode. Pô, se ela cair, o que vai acontecer? Vai quebrar um braço, vai para o hospital, né? Faz parte da vida, a gente tem que ter também esse enfrentamento, né? Os dilemas da vida, saber que nem sempre o doce de fato é doce, o doce pode ser amargo também, né? Então, acho que o documentário mostra um pouco disso também, né? Que as crianças vão lá, pegam um sapinho, tem uma cena que elas vão pegando um sapo, vão experimentando, colocam na mão, vão passando de uma para outra. Esse é o tipo de situação que a escola não tem como proposta, que o recreio é para a criança respirar, né? Que não aguenta mais a sala de aula, não suporta 2 horas de relógio, 4 horas de relógio, ela precisa o quê? Né, voltar à superfície para respirar um pouco, arejar a cabeça, esquecer a sala de aula para depois retornar, né? E aí o José Pacheco, ele fala o quê? Que o recreio é o verdadeiro processo de educação, de aprendizado.
não é a sala de aula, mas é o recreio. E que, mais do que isso, a educação poderia ser constantemente um recreio, né? Que o aprendizado poderia ser prazeroso, né? A gente poderia aprender brincando, não ter esse formato muito sério, muito assim, de sala de aula, do professor vomitar conteúdo, de ser muito cartesiano, né? Como é a educação brasileira, muito positivista, inclusive foi colocada no documentário. Então, acho que o segundo ponto da fala de Isadora me remete a uma fala de um cara chamado Ailton Krenak. Já ouviram falar nele? Bom, Não, senhor. Ailton Krenak, ele é um indígena da etnia Krenak, que é uma etnia lá do sul de Minas Gerais, que inclusive foi atingida, acho que foi por Brumadinho ou foi Mariana. Eu acho que foi Mariana, né, aquele crime ambiental que ocorreu, etc, etc. E aí, ele é um cara que hoje é considerado um dos nossos grandes pensadores, né, da atualidade. Então, ele está pensando o Brasil do ponto de vista do indígena, né? E ele tem uma fala dentro de uma entrevista que é a seguinte, e ele falava sobre educação, sobre as crianças das aldeias e tal. Ele fala, olha, na nossa cultura, a gente não diz para a criança que ela tem que crescer para ser alguma coisa, ela tem que fazer sei lá, uma atividade, vai desempenhar uma atividade para ser alguma coisa na vida. A gente entende, enquanto adulto, que a criança ela já é alguma coisa, né? Então, a gente não pode retirar essa coragem, essa vontade de experimentar, essa inventividade, né? Tudo que a criança tem como ponto de transformação é tirar. Né? Comentaram na quarta-feira passada sobre Another Brick the Wall, que é basicamente um clipe, né? Uma música que mostra a educação enquanto uma cadeia produtiva, e nós somos produtos de uma sociedade. Nós somos retirados dos nossos próprios símbolos, significados, vivências, dilemas, para essa superproteção do andar. E a partir daquele momento, tem uma figura que vai gerenciar a nossa vida, que é o professor. E aí, dentro de uma turma de 50 alunos, será que esse professor ele tem essa capacidade biônica, né, de estar avaliando 50 alunos numa sala de aula, 40 alunos numa sala de aula? Então, assim, eu acho que, mais do que professores e professoras aqui, eu espero que no futuro próximo, sei lá, para vocês que querem ser pais e mães, não sei, entendam que as crianças de vocês, que os filhos e filhas de vocês possam se sentir de fato alguém na vida, porque a gente tem muito a aprender com as crianças. É uma pena a Bianca não estar aqui, eu imagino que ela trabalhe bastante com os pacientes dela, dentro da psicologia, que é o conceito de criança interna. Acho que vocês já ouviram falar, provavelmente, né? Eu passei um tempo num dilema, assim, sabe, num parafuso, porque eu tinha perdido essa criança interna, essa coragem de vencer na vida. Vencer na vida eu não gosto de falar esse termo, eu não gosto de utilizar, mas digamos que ir para frente, né, de encarar os problemas. Então, eu estava precisando buscar essa criança interna. E essa criança interna surge como um conceito, um recorte de análise da psicologia, sendo que isso é, na verdade, e isso não é ilegítimo, viu, gente? Isso aí é só um recorte, é uma observação. E isso vai surgir como efeito colateral no nosso sistema educacional. Ou das famílias que entendem que a criança não pode segurar uma faca para cortar um pão. Tipo, o adulto está ali, do lado dele, observando que ele está cortando devagarzinho o pão, ele está tendo cuidado, porque ali você dá ou desempenha uma atividade para a criança, a responsabilidade, o senso de limites, né? Então, a criança está tendo a própria responsabilidade, ela está criando confiança, ela está gerando confiança, e o adulto percebe que ela tem capacidade de fazer aquilo. Ninguém está pedindo para uma criança pular de um andar aliás, do terceiro andar de uma casa ou de um prédio para desempenhar uma atividade recreativa. Então, existem coisas e coisas em que as crianças elas são super protegidas na nossa sociedade, e isso se reflete, isso acaba gerando como herança uma sociedade como a nossa, extremamente doente, né, em que as pessoas não se veem como nada porque precisam se tornar alguma coisa. Entendem? Então, acho que o ponto é esse, é que os que estão aqui, pelo menos, ou os que estão pensando que precisam ser alguma coisa, saibam que vocês já são alguma coisa.
Ninguém precisa se transformar em nada aqui, né? Vocês já trazem uma bagagem, já tem uma trajetória de vida, uma apreensão do mundo, das experiências de vida, tudo isso é sabedoria, tudo isso é conhecimento. Ah, professor, mas eu não tenho graduação, eu não tenho mestrado. Daí, muitas pessoas no mestrado não têm uma experiência de vida que vocês tiveram, provavelmente. Conhecimento, academicismo é uma coisa, saber e fazer é totalmente diferente. Educação é outra coisa, né? É importante separar o ensino e a aprendizagem, a gente já conversou sobre isso. É importante separar a educação da academia, né, do conhecimento acadêmico. E educação é isso, é educação popular. A gente está conversando sobre um tema sem academicismo, né, sem teorias, sem os defuntos da Europa, sem teóricos da Europa, né, que o povo gosta de ficar citando o tempo inteiro, para dizer que é importante, né, sem considerar Paulo Freire, que é um patrono da educação brasileira, é uma nossa grande referência. Eu acho que é isso, gente. A gente precisa pensar que as crianças elas podem ter responsabilidades e a gente tem que confiar nelas e aprender com elas. Por isso que o documentário é quando eu sinto que já sei. A provocação. Quando eu sinto que já sei, é a certeza que eu não sei de nada. Né? Esse é o ponto. Tá dando para ouvir agora? Ah, beleza. É porque eu tava com dúvida aqui se estava funcionando ou não. Eu acho massa o título em si, do documentário, né? Porque, tipo, eu mesmo, eu digo que eu tenho uma experiência de vida até um pouco distante, né? Porque eu odiava matemática. odiava exatas. Eu era o típico aluno de humanas, né? Entre aspas, que a gente sempre tem essa tipagem, né? Essa caixa. Ou se você não é de humanas, você é de exatas. Se você não é de exatas, você é de humanas. Tem essa coisa. Então, quando você enxerga uma outra pessoa que são das duas coisas, é tratada como diferente, um ser que não existe. E a matemática, hoje eu amo matemática, eu faço matemática na Federal, e eu digo que o que me trouxe para essa linha de exatas, entre aspas, foram as aulas extra-classe que eu tive para Olimpíada. Então, a gente fazia coisas que eram muito diferentes, difundidas do que estava no livro, do que estava no módulo, daquilo que era tipado, tipo, vamos falar sobre fração, a gente coloca aquela regrinha da pizza e vamos nessa. Então, e isso fica muito... restringe qual é um conceito. E, bom, o conhecimento da matemática além disso, porque eu posso falar isso, porque eu estudo matemática, eu acho, se eu posso falar, a questão do conhecimento da prática. Então, a gente não vai aprender, sei lá, uma soma fazendo só aquela coisa algébrica e tipo, galera, é isso aqui, tá? E o menino não vai entender direito, sabe? Tipo, tem coisas que me perguntam do tipo, Maurício, por que 2 mais 3 são 5 e 3 mais 2 são 5? Porque essa soma é comutativa, né? Como a gente vê. E eu tenho que explicar disso de uma maneira, de 3 maneiras, né? Da maneira lógica, da maneira algébrica e de uma maneira visual. Porque a gente, às vezes, a gente tá lidando com pessoas diferentes. A gente não está lidando com uma só pessoa que entende só da maneira algébrica. Tem gente que é voltada para artes e eu faço 3 bolinhas e 2 bolinhas e a galera entende. Beleza, eu tenho 5 bolinhas, massa. E
A outra questão que você falou aí, que eu pensei na hora agora, foi a questão da criança que a gente tem dentro, né? Porque a criança, eu posso colocar ela como uma entidade utópica, sabe? Porque tem até uma frase do Fernando Birri, que ele pergunta, né, para que serve a utopia? E ela é algo que está lá no nosso horizonte, né? Se a gente dá 2 passos para frente, ela se afasta 2 passos para frente. Se a gente dá 10 passos em caminho dela, ela vai ficar mais longe 10 passos, sabe? É uma coisa proporcional. Ou seja, essa utopia serve para que a gente caminhe, para que a gente sempre aprenda, para que a gente não fique estagnado. Então, o problema de hoje, tanto dos adultos e dos jovens que estão hoje, e que tem, por exemplo, uma dificuldade de perguntar algo para alguém por medo, essa insegurança que eles foram capados, né? Foram cortados, foram tipados para uma forma que eles não são. Então, essa galera que está hoje no colégio, que, como você diz, né? Diz que pensam que não são nada, a primeira coisa que eu deixo claro é que participem da aula. Porque sem vocês eu não sou nada, né? Eu posso ter o conhecimento matemático, mas o que eu quero de vocês é o conhecimento da prática que vocês têm. Por exemplo, sei lá, se eu estou lidando com pessoas que trabalham com vendas, eu tenho que trabalhar o conceito matemático de vendas. Eu tenho que nichar. Só que não é só para nichar aquilo e ficar naquilo, sabe? Não é só ficar com, digamos que a viseira de um burro, né? Ficar capado, só olhando para frente e não vai olhar para os lados. E, bom, tudo isso que eu passei, que outros alunos aqui também passaram, não sei, foi que eu me senti muito nichado na época em que eu estava no ensino médio, no ensino fundamental. Eu tinha algumas dúvidas elas não eram sanadas. E se não fosse, sei lá, meu pai, que sempre me instruiu, tipo, não, vamos pesquisar isso aqui no livro, vamos pesquisar isso aqui na internet. Eu digo que foi ele quem me ensinou a pensar. Não foram os meus professores. Eles davam o assunto e quem traduzia tudo isso era eu e meu pai dentro de casa com um computador antigo na época. Então, fica difícil, né? Porque tem gente que às vezes não tem uma base dentro de casa para fazer esse auxílio. Então, a gente tem que também, às vezes, pegar na mão de alguns alunos, já que ele não tem isso. É o que eu sinto, às vezes, que falta, sabe? Essa humanização. Porque, para mim, o que eu vejo hoje é algo meio fordista, né? Cada aluno faz alguma coisa e é isso que você vai fazer pro resto da sua vida, sendo que não é assim. O que a gente sabe de ciências humanas, de ciências exatas, de ciências, enfim, é muito mais além do que a gente vê e do que a gente aprende. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Pois é, cara, você falou sobre utopia, né, que a criança ensina um pouco sobre isso e nos mostra também esse caminho, que é o caminho, né, que é o processo, não é o ponto de chegada, que é tão colocado de forma muito, como é que eu posso dizer, esvaziada na atualidade, nas discussões, né? Muita gente fala isso, não é o ponto de chegada, é o caminho. E a utopia também é um pouco disso, né? E aí a criança nos mostra sobre isso. Mas
que seria da humanidade se a nossa tarefa não fosse fazer o impossível, né? Então, quantas coisas já não aconteceram que eram impossíveis e que se tornaram possíveis, e a humanidade pensou que a partir daquele momento tudo seria possível, né? Então, você usou o exemplo da pizza. Imagina como é que seria uma aula sua, utilizando esse exemplo da pizza. Ah, eu vou no quadro, vou desenhar a pizza. Não. Eu vou no PowerPoint, coloco uma figura, uma foto de uma pizza. Não. A escola tem como pagar uma pizza, ela vai pagar uma pizza. Eu posso fazer uma inteira, os alunos podem fazer uma parada colaborativa, tipo, cada um colocando R$1, R$2, a gente compra uma pizza? Pode. A coordenação permite, massa, beleza. E a partir daquele momento você desempenha uma aula com prazer, com recreatividade e com aprendizado. E aí você insere outras disciplinas, outras práticas humanas. Você vai trabalhar a história da pizza, você vai trabalhar biologia, química nem se fala, né? Pronto, é um prato cheio, literalmente, né? E aí vocês passam a trabalhar de forma interdisciplinar, com prazer, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo comer, né? E aprendendo sobre matemática. E aí você pode falar sobre consumo, você pode falar sobre alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxicos, por exemplo. E aí, meu irmão, você pode pegar essa aula e trabalhar da forma como você bem entender, de uma forma humana, cara. Ó, vê como a matemática é importante, né? Até para comer uma pizza, a gente vai lá para comprar uma pizza, né? Uma pizza grande, 8 fatias. Uma pizza família, 12 fatias. E aí você estabelece o quanto que você quer. Então, tudo tem importância, né? A criança precisa entender que a matemática é importante para o seu, né, pro seu modo de vida. Não é ela entender que a matemática serve para você ser produto do sistema, para você trabalhar numa fábrica, numa indústria, sabe? Não é, a viagem não é essa. Então, acho que a criança ensina muito assim nesse sentido, assim, de mostrar que é possível pensar uma coisa de uma forma diferente, como você disse, né? A tipagem, a caixa, o nicho, é tudo que nos colocam em algum lugar da sociedade, como se nós tivéssemos que obedecer. A criança mostra que é totalmente o contrário, né? Um outro ponto disso que você falou também diz respeito ao seguinte, que já foi até colocado na semana passada, na quarta-feira. Muita gente que tem TDAH, né? Aí falam assim, eu tenho TDAH, etc. Bom, eu também tenho TDAH. Só que existe uma discussão agora dentro da própria psicologia, ou da educação, ou da pedagogia, que a TDAH não é uma doença, mas que a TDAH é um estado natural da criança, da pessoa, do adulto. Porque, como ele falou, veja, tipagem, caixa e nicho. Pegam você e jogam em algum lugar. E a criança, ela não quer estar numa sala de aula. A criança quer estar correndo, velho. A criança quer subir em árvore, quer dar um pulo na lama, sabe? Quer pegar uma pedra e jogar num lago, ver como é que as ondas se reverberam, aí vem a física, vem química, etc. Olha que interessante. A criança quer isso, velho. E aí, o povo fica achando assim, muitos professores, inclusive, ficam achando que aquele aluno é retardado, aquele aluno não aprende. Mas é que a quantidade de informação é tão grande e a forma como ele aprende é tão rápida que ele não pega aquele conteúdo. Ele está pensando no novo lançamento da ISA, ele está pensando em falar com alguém no WhatsApp, ele está pensando, sei lá, numa notícia que surgiu agora recentemente. É o guri, ou o jovem, que está antenado com tudo que está acontecendo. Ele não tem aquele foco assim. E que bom. Que bom que ele está antenado com muita coisa, porque isso mostra a capacidade de criar vários focos ao mesmo tempo. Né? Por isso que ele não vai aprender sobre matemática, nem vai aprender sobre história. Porque realmente o incentivo que a gente tem, a motivação que a gente tem numa sala de aula, na caixinha, é mínima. Não à toa que quando chegamos aí na sexta, aliás, chegamos na sexta, pulamos para o sábado e domingo, a gente quer estar em casa, enquanto alunos e alunas, não é isso? Pô, feriadão surgindo aí, vamos emendar, etc. Então, esses desejos nossos de desejar um feriado, uma folga, um fim de semana, demonstram muito como é a nossa sociedade. A escola não está para transformar nada, ela está só para reproduzir a mesma estrutura secular da Idade Média, uma estrutura retrógrada de ensino. Só isso. Né?
Mais alguém? Mais algum acréscimo? Falas? Documentário? E aí? Sobre o documentário, ninguém mais vai falar? Gente. Vocês já sabem? Ó, quando eu sinto que já sei. Já estão todos sabendo como é essa história. O que mais vocês gostaram do documentário? Vamos lá. Na verdade, eu tava esperando alguém falar, mas como ninguém vai falar, eu vou falar que eu acho que eu tô falando demais. Eu tô falando demais. Tá nada, pode falar, fique à vontade. Tá bom. Primeiro, era para eu ter falado logo depois da fala de Maurício, mas eu esqueci. Maurício, manhã mandou lembrança para você, ela disse: você tá lindo. E como é? Outra coisa também que eu queria falar das minhas experiências na CCTeca é, eu falei das crianças, mas eu vou aproveitar, vou falar das turmas de adolescentes também, adolescentes e adultos, mais adolescentes mesmo que chegam para lá. Tipo, geralmente eles vêm com a turma da escola, eles já ficam empolgados, né, que vão sair da sala de aula. Vai ser um lugar para eles saírem da sala de aula. Aí chega lá achando que vai badernar e que não vai aprender nada. Geralmente é assim, vamos tocar o terror ali, a gente vai mandar em tudo e não vão aprender nada. Aí logo quando chega, quando eu já vou mostrando o primeiro experimento, todo mundo já vai ficando em silêncio. Mas não é um silêncio tipo, caramba, ela vai brigar com a gente, ela vai expulsar a gente. É um silêncio tipo, pô, isso é interessante, eu quero prestar atenção. E, tipo, são experimentos que a gente chama a galera para participar. Então, é um negócio bem legal, sabe? A gente ri pra caramba. Claro, tem os momentos de baderna, porque é adolescente, né? Mas sempre saem de lá aprendendo alguma coisa. E aí, tipo, geralmente quando entra eu gosto de perguntar, galera, quem aqui gosta de física? Quem aqui gosta de matemática? E todo mundo com a cabeça baixa dizendo, eu odeio física, eu odeio, eu não nasci para isso. E aí, no final da visita, eu pergunto, e aí, o que é que vocês acharam da visita à CCTeca? Todo mundo, nossa, isso é muito legal, eu adorei. Ué, mas vocês falaram matemática. O que a gente viu aqui é física e matemática. Então, como é que vocês explicam isso? Na verdade, eles não odeiam as matérias, eles odeiam o sistema que ensina as matérias. E aí eu faço eles fazerem essa reflexão, sabe? E tipo, momentaneamente eu fico feliz, mas é bem momentaneamente mesmo. Porque eu vejo que eles gostaram, que eles se interessaram, mas eu sei que depois eles vão voltar para o mesmo sistema, vão voltar para a escola. Aí, quando vir nota baixa em física, vão voltar a dizer: eu odeio física. E provavelmente, talvez, nem vão lembrar tanto da experiência boa que eles tiveram na física, com a física, né, na CCTeca. Aí eu fico pensando se teria mais ou menos uma forma mesmo de conversar com diretores da escola para nas aulas de física, pelo menos, conseguir implementar alguns experimentos, sabe? Porque seria muito legal, é o que falta. Eu estou falando sobre a minha área, sobre a física, porque é a que menos tem essas coisas, como eu esqueci o nome dele, que falou lá que os professores de humanas é quem fazem mais essas coisas, e é verdade. É verdade, eu não sei exatamente responder o porquê, mas é verdade, os professores de humanas é que mais fazem essas interações assim. E dá a impressão de que não é possível fazer isso na área de exatas e de que não é possível conectar exatas com humanas também, sabe? Porque quando eu falo dos experimentos, eu não deixo de falar da história, da filosofia envolvida. Por exemplo, quando eu vou falar do princípio de Arquimedes, eu falo quem era Arquimedes, conto todas as histórias dele, falo sobre tudo. Até quando eu vou falar sobre física moderna, fala também da importância da filosofia, né? E, tipo,
Hoje em dia, parece que é o academicismo, é tudo culpa dessa segregação do academicismo. Segregar, ou você é de exatas ou você é de humanas, como o Maurício falou, quando antigamente não existia isso. Os cientistas eram considerados filósofos da natureza. Olha que coisa bonita. Não era, eu sou cientista, eu sou de exata. Não, eu sou filósofo da natureza. E é o que eu costumo dizer. Não existe ciência sem filosofia. Existe ciência que não reconhece suas bases filosóficas. Então, tipo, mostrar também essa conexão, sabe? Entre as exatas e as humanas. Mostrar que tudo é um conhecimento só. Tudo faz parte do conhecimento, sabe? E, tipo, uma coisa não vem sem a outra. Então, é isso, sobre isso que eu queria falar também. Recado tá dado, né, Isadora? É isso aí, concordo. E sobre o que você falou da CCTeca, olha que experiência que pode ser para a criança, para o jovem, adolescente, para o adulto também, né? De você entender o mundo, entender o universo de forma prática, né? Entender as leis que regem, né, o nosso mundo, o que a gente enxerga, o que a gente toca e tudo, de uma forma muito prática. E acho que, infelizmente, os projetos pedagógicos das escolas ou não contemplam porque, sei lá, eles entendem que é um gasto levar as crianças, né, para um local como esse, ou, não sei, talvez o professor nem dê importância em relação a isso. Tem muitos professores que são muito retrógrados ainda, muito tipo sala de aula, tem até preguiça para fazer um data show não, um PowerPoint e tal. E, sei lá, eu acho que eu particularmente já enfrentei alguns problemas desse sentido, assim, de tipo, a escola não queria pagar uma excursão, né, trazer um ônibus, alugar e mandar as crianças para um museu, sabe? A gente tem esses enfrentamentos, assim, mas seria, por da hora que os jovens tivessem acesso a esses locais, né, de prática também, fora da sala de aula, né, infelizmente. Mas a gente está aí, né, tipo, para insistir com esses projetos práticos e que, poxa, eu nunca me imaginei assim, como adolescente ou como uma criança, tendo acesso a um espaço como a CCTeca. Então, quando surgiu, eu já era adulto, né? Tipo, fui lá, visitei o local, foi magnífico. Agora, como criança e adolescente, se tivesse surgido, nossa, velho, seria assim, fantástico também, né? Então, eu imagino que muitos jovens também queiram isso, mas não têm acesso, né? Não tem como ter esse acesso, a não ser de forma independente. O que mais, gente? Vou falar mais um pouco aqui. Sobre o documentário, né, em si, uma coisa que me pegou um pouco foi a questão, não lembro quem foi que disse isso, não sei se foi a Neia, não lembro agora, tá? É que ela fala sobre a busca da felicidade nos espaços de aprendizagem, né? Porque não é o espaço colégio, o espaço o colégio, faculdade, enfim. No caso, a gente está mais direcionado às escolas. Ela não é um espaço só de aprendizagem, certo? Ou seja, quando você se tem essa visão autoritária, né, que o professor está aqui e o aluno está aqui, de algo que a pessoa só joga algo para você, tipo, abre a sua cabeça e enfia um livro como se fosse uma espécie de lobotomia até, né? Que todo mundo acha que está aprendendo só porque soube fazer uma equação de segundo grau, mas na verdade não sabe para que ela serve, né? E aí tem toda aquela angústia do adulto, do jovem que para que para que eu quero isso na minha vida, né? Onde é que eu vou aplicar isso na minha vida? Então,
eu estava conversando com meu primo, que ele é psicólogo, na linha de behaviorismo, e tem algo legal que é a questão do reforço. Eu não estudei muito sobre essa questão, mas eu sei o básico, que tange na questão do reforço positivo e do reforço negativo, basicamente. Ou seja, se você quer que algo seja positivo para a criança, algo seja positivo, né, para as pessoas em geral, você estimula ela, você dá uma recompensa. E aí ela faz você tem algo mais aproveitoso, no caso. Não é tipo, mas e que isso seja aplicado na linha da aprendizagem. Porque, por exemplo, se você ensina algo e você acha que a prova é um estilo de reforço, não é. Porque tem gente que se dá muito bem em provas e gente não se dá tão bem em provas. Então, para que a pessoa se sinta, né, primeiro, feliz e que esteja realmente aprendendo, que seja uma peça, que se sinta uma peça que movimente todas as engrenagens dessa educação, ela tem que estar incluída nisso. Eu vejo muito dois sistemas separados, sabe, entre professor, aluno e o outro um seja de grandes professores e outro de alunos, né? E isso também tem na estrutura de um colégio em si, né? Onde tem a sala dos professores, onde tem a sala da coordenação, onde tem a sala onde ficam os alunos e nada disso se conecta, sabe? Então já é um espaço que a gente, um exemplo, sente saudades mais do colégio por causa dos nossos amigos do que das aulas, né? Quando a gente entra de férias, pô, que saudade de falar com não sei quem, que saudade de jogar uma bola com não sei quem, com menino, não sei o quê, conversar. A gente não tem a vontade, aquela saudade de aprender algo novo, né? De aprender desde coisas mais simples, né, da vida. Eu posso dar até um exemplo do meu professor de filosofia, que foi quem me orientou, basicamente, a pensar de forma diferente da filosofia, porque o meu antigo era só aquela coisa de Platão. Platão, o ano todo, Platão. E eu ficava, meu Deus, a filosofia não é só isso, porque já tinha meu primo como um exemplo em casa. E aí, quando ele chega na sala, eu lembro que eu estava no segundo ano, quando ele chegou na sala de aula e fez uma aula citando Simone de Beauvoir e um pagodão da Bahia, eu fiquei, porra, como é que o cara conseguiu linkar essas duas coisas tão distantes, né? Como é que ele conseguiu linkar, sei lá, Schopenhauer com, sei lá, Pink Floyd? Como é que ele conseguiu linkar o existencialismo de Sartre com curtas, tipo The Boxman? Então, tem essa coisa audiovisual que a gente pode utilizar, que é algo que é prazeroso, né? É algo que estimula a gente. A gente tem muita essa coisa de não ser estimulado, né? De ser recompensador. Aquilo que a gente escreve hoje, aquilo que a gente faz hoje, às vezes não é tão recompensador para o aluno e para quem está aprendendo. Geralmente é algo que é o que causa o contrário, né? É o desprazer. Quando você passa uma lista de 1000 questões, o aluno vai ficar, porra, 1000 questões, tá de sacanagem. Então, isso não é algo recompensador, não é orgânico. É algo tipado sempre. Eu amo essa palavra porque é o que é a coisa mais aversiva, né, que a gente tem quando a gente está nesse nicho. Eu, pelo menos, me sinto muito, e outras pessoas, pelo menos no meu círculo, se sentem muito
triste, porque está num ambiente onde as pessoas só conversam aquilo que as convém ou aquilo que foi proposto. E quando você vai mais além, a pessoa não te dá bola, a pessoa acha que você é estranho, e sendo que não é assim. Isso era para ser o nosso normal, né? Sem barreiras, sem limites, sem coisas que nos prendam. E a educação, principalmente com os vestibulares, pelo menos eu tenho o exemplo de meu pai, de minha tia, onde eles estudavam, só um parênteses aqui, rápido, que eles estudaram no Central, aqui em Salvador, onde eles tinham o técnico, sabe? Era uma aula realmente de química, com LME, com coisas, tipo, de química, como eles também tinham visitas a museus, a Escola de Arte da Bahia, escola de música que aqui tem, tudo isso era dentro do colégio. E hoje você só vê a pessoa entrando no colégio e falando, você quer o quê? O que você quer ser quando crescer? Sempre é algo estimado, nunca o hoje. Sempre é aquela coisa de, lá na frente, quando eu conseguir ser o cara formado em psicologia, eu vou ser alguém. Aí quando você chega nesse lugar, você tem aquela quebra de expectativa, onde a pessoa acha que ela queria ser e o que ela realmente queria ser. E isso nunca é concatenado no colégio, isso nunca é pensado, isso nunca é posto em prática. Então, é triste ver algo tão grande que é a nossa educação sendo um ambiente triste, um ambiente punitivo para os... Isso é muito triste. E você observa isso surgindo como sintoma de uma sociedade, né, Maurício? Você vê que a cada 5 jovens que cometem suicídio, 1 ou 2 vão dizer que o ambiente educacional não é um ambiente acolhedor, sei lá, o tipo de reclamação que vai surgir é porque esse ambiente educacional não fornece, não propicia uma identidade, não propicia, como é que eu posso dizer, jovens que estejam preocupados, né, de modo geral, com o outro, assim, jovens que não sejam individualistas, que saibam que o seu colega do lado ali, ele de repente está num dia ruim, e que até mesmo uma pergunta como, você tá bem, você tá legal, cara, e aí, você comeu hoje, você, né, sabe, esse tipo de situação acaba te levando para uma nova forma de relação, né, social com o mundo, com as outras pessoas, etc. Então, veja que sintoma que a gente tem, né, uma educação que, aliás, não uma educação, é de fato uma educação, um sistema educacional, mas a escola em si, enquanto uma instituição que ainda é de controle social, como já bem analisou Michel Foucault, né, que foi o cara que percebeu que a nossa sociedade funcionava com relações de poder, com instituições de aprisionamento, como o hospício, como a própria prisão, a escola também é esse modelo, né, de produção. Você até falou o Fordismo, né? Então, é muito isso, cara. A gente vai lá, entra na escola, se esvazia e se torna um produto. E nesse esquema de produção, perdemos a nossa humanidade, nós somos desumanizados, né? Olha que problemão que nós temos. Um problema na raiz e que está muito distante de ser resolvido, né? Como é que a gente pode resolver o problema de hoje das opressões, né? Entender que o bullying não pode ser cometido em sala de aula, que não pode ser cometido em nenhum espaço da sociedade. Se a gente não resolver, não fizer esse retrospecto, entender que a nossa educação não promove essa discussão. Vai adiantar só punir? Como você disse, a punição, né? A nossa educação ela é punitiva, é educacional. Tá ali, você cometeu erro, beleza, você vai ser preso, vai responder por aquilo e tal. Mas, do ponto de vista da reflexão, isso existe?
do próprio indivíduo, ele diz assim, pô, eu cometi realmente um erro, eu vou lá consertar. Não, não ocorre, porque a discussão não está na base da educação, né? Então a gente caminha realmente para uma sociedade cada vez mais assim doente, né? Um sistema educacional que é uma instituição que propicia, né, esses indivíduos padronizados, como você até falou, né, tipo, pô, nicho, né, tipado, etc, caixinha. E se a gente não desconstruir isso agora, meu irmão, a situação ela vai infelizmente piorar. A gente vai ter mais índices de suicídio. O próprio Setembro Amarelo, né, aí fugindo um pouco dessa perspectiva da escola, ainda na escola, mas fugindo um pouco dela, surge também dentro de ambiente escolar, né, uma perspectiva lá do Japão. Os caras começaram a perceber que havia um índice muito grande de jovens que cometiam suicídio a partir de um momento em que se interrompia as aulas e depois as aulas retornavam. Eles começavam a perceber que essa dinâmica aumentava, né, essa taxa de suicídios. E justamente no período de setembro que lá eles fazem uma contagem totalmente diferente do ano letivo, né, em relação ao Brasil. Então, temos uma sociedade gerada basicamente através da angústia, né? Para você que estava estudando aí behaviorismo, você que estava observando sobre psicologia, você tem um primo, né, que trabalha na área. Olha que angústia, a criança entra na escola, ela se depara com uma situação em que ela vai ter sempre que olhar para o futuro, ou seja, o final do ano, se ela vai passar ou vai ser reprovada, a prova, né, a cada 2 ou 2 meses, 3 em 3 meses, a depender da escola, e quando ela passar por todo esse período, ela vai precisar se preocupar com o Enem. Aí gera uma outra angústia. É sempre no futuro. Aí surge ansiedade, aí surge depressão. Passou pelo Enem, massa, maravilha, né? Deu tudo certo. Aos trancos, com base de medicamento e etc. Vai para a faculdade, aí a situação, irmão, fica estratosférica. Assim, tipo, a pessoa cai porque já não suporta mais gerar essa angústia, né? Porque a angústia tem base no desejo. E o desejo está lá na frente. E você tem que buscar ele. A angústia também é gerada com a falta desse desejo, né? Um exemplo claro disso que eu utilizo bastante é o exemplo do Whindersson Nunes. É um cara que conseguiu, né, vencer na vida, ele tem uma mansão, ele consegue viajar, ele tem um jatinho dele, tem um cachorro, aquela coisa toda. Tinha uma das mulheres mais desejadas do país. Ele conseguiu tudo, cara. Tudo. Inclusive tudo que o nordestino provavelmente não tenha conseguido ainda, né? E vai manter isso por muito tempo. E aí, é um cara que sofreu com o quê? Depressão, recentemente, né? Então, veja, se ele é o cara que conseguiu tudo isso e mesmo assim sofreu de depressão, imagina um jovem adolescente dentro de uma escola, né? Nessa busca desenfreada pelo resultado, porque ele tem que ser melhor que o colega do lado, ele tem que, sei lá, adaptar esse conhecimento que está sendo dado pelo professor, ele tem que lembrar dos cálculos, ele tem que lembrar das fórmulas, tem que lembrar das datas históricas, dos personagens, tudo que ele não consegue fazer, ele tem que fazer em um dia e despejar todo esse conhecimento numa prova. Aí dá branco, né? Não tem como não dar, né? É inevitável. E aí é isso, a gente tem esse probleminha de uma sociedade que, né, é doente. Não à toa a gente tem farmácias nas esquinas hoje, né? Em toda esquina a gente olha, tem lá uma Drogazil, uma Pague Menos. É sintomático uma sociedade que esteja à base de medicamento, né, à base de farmácias nas esquinas. Poderia ser um bar, de repente, né, tomar uma cervejinha para relaxar, mas não. Colocaram as farmácias, né? Mas é isso. Isso tem muito a ver com a demanda que a gente tem na atualidade. Professor, puxando esse assunto da pressão dos vestibulares, tudo bem. Eu particularmente acredito que existe um movimento de mudança dentro das escolas, sabe? Até porque com o tempo as escolas também elas tentam a pressão ela sempre vai existir, eu acho. Eu acho muito difícil você terminar com ela, principalmente em escola particular. Mas de uns tempos para cá você percebe que as escolas tentam amenizar de alguma forma com um aulão, atendimento psicológico, um monitoramento talvez mais individual do aluno e as angústias pessoais dele, sabe? Então, assim, realmente a educação, eu acho que robotizada e falha, que
esmaga as suas características individuais mesmo, mas eu gosto de imaginar que existe um movimento em direção à mudança, sabe? Um pensamento mais positivo de que tudo pode melhorar e que algo já está sendo feito, né? Não é igual a 30 anos atrás, por exemplo, ou a 50. Claro, a essência é parecida, mas não é totalmente igual, né? Aos pouquinhos e pouquinhos, talvez a coisa melhore e talvez daqui a 30, 40 anos, talvez a gente veja um patamar um pouco melhor do que o nosso atual, sabe? É bem isso, Arthur. A gente estava até comentando lá no, acho que foi na fala do Maurício, logo na metade assim do nosso debate aqui no nosso encontro, que, né, se a nossa tarefa não fosse essa, de fazer o impossível mesmo, de fazer um movimento que pudesse analisar essas estruturas sociais, entender que há uma necessidade de mudança, etc, etc, etc. E é importante frisar isso, que existe sim uma mudança acontecendo, que a passos curtos, como você disse também, vem acontecendo, a gente pode acelerar esse processo, mas é trabalho de formiguinha. E acho que parte desse trabalho já foi feito, né? O próprio Universo de Luz é isso, né? É muito disso, de fazer juntar uma galera assim de forma colaborativa, pessoas de vários estados que desempenham uma atividade, uma forma de ensinar e que tem uma preocupação de colaborar com o próximo, tipo, trocar uma ideia, né, mostrar o conteúdo ou facilitar o conteúdo e contribuir com essa trajetória do aluno, né? No, tipo, beleza, o Enem existe uma crítica, é passível de crítica, sim, mas eu não estou falando aqui para abolir o Enem, a gente está falando para melhorar ele, né? Então, vocês estão contribuindo com o futuro de uma juventude, né? Muitos de vocês. E esse passo já foi dado de transformação. O documentário mostra isso, quantos exemplos nós temos dentro do documentário de que essa realidade já é possível, já foi aplicada e está acontecendo. A fala do cara lá, repare, ó, os portugueses que detêm o conhecimento, né, sobre educação ativa e etc. Nós conseguimos fazer o projeto em 10 anos, vocês brasileiros conseguiram em 3, né? Então, assim, não é tão difícil assim. Basta a gente ter essa vontade, ter a discussão, tem que ter um debate, tem que ter diálogo, né, mobilização. E já existe esse grupo agora da gente, né, que é Educação Popular, enfim. Não sei se esse título do grupo vai mudar, mas é um grupo do WhatsApp que vai servir basicamente para isso, para a gente estar discutindo educação e de que forma que ela pode ser modificada, né? Então, estamos aí, no movimento, estamos no fluxo, em busca justamente dessas mudanças. Professor, mas tipo, eu não estou num projeto, assim, né, sei lá, numa escola grandiosa, não sei o quê, e mesmo se eu tivesse, eles não mudariam. Você pode mudar. Por que essa preocupação de mudar a estrutura? Você mudou a si mesmo, você está procurando uma revolução, uma transformação macro, não é isso? Sim, de fato. Aí você já promoveu as suas revoluções internas, já se modificou, né? Que tal olhar para dentro de si mesmo e, tipo, enxergar quem você é, para onde você vai, o que você está buscando, como você vai melhorar essa relação com o outro, né? Então, tudo isso vai sendo necessário para que lá nessa etapa final que o Maurício colocou como utopia, que a criança nos mostra, nós estejamos prontos para uma nova sociedade, porque a educação já não compete mais esse papel, né? A educação já não tem mais o significado da mudança para a nossa sociedade. A educação ela é tão somente uma mantenedora de uma estrutura de poder. Só isso. Ela não modifica mais nada. É por isso que ninguém se interessa por educação mais. Ninguém mais quer ser professor, velho, no nosso país. Apenas 2% da população do Brasil tem interesse em fazer algo na licenciatura. 2%. Vocês chegam numa sala de aula com 50 alunos, você achar um professor, rapaz, é um milagre, né? Então, assim, aquele papel da educação que transforma, que motiva, sabe? Que muda o mundo das pessoas. A gente tá precisando resgatar muito isso, gente. Então, é urgente, assim. Por isso que assim, eu faço o convite a vocês, para o grupo, porque do que será da nossa sociedade se não tivermos professores? E agora, mais ainda, né, com EAD, ensino à distância, porque já existia essa perspectiva de que muitas profissões iriam desaparecer, porque seriam substituídas pela tecnologia, pelos robôs e etc. Né? E agora,
é realidade. A gente está aqui vivendo o quê? Pô, aplicativo, Zoom, o Google Meet, né? Fazendo as lives, e esse ensino à distância vai perdendo a sua essência mais prática, assim, uma relação de proximidade, que inclusive foi colocada aqui na conversa, né? Do professor com o aluno. Como um cara que está intermediando o conhecimento, está mediando a saber, né? Ele não é o detentor. E aí a tendência é que nós sejamos, daqui a uns 20 ou 30 anos, provavelmente, se isso não se modificar, que sejamos só meras imagens numa tela como essa aqui, nossa, e só. Provavelmente gravada há 10 anos. E é isso. Agora, cadê a pedagogia ativa ali, mudando a criança ali, mudando, ou aprendendo com ela, né? Tipo assim, ali, ao vivo, e a cores. A gente tá precisando muito disso. Mas alguém, chegamos já quase às 18 horas, né? 17h54. Alguém mais? Nada, Maurício, tranquilo. Isadora, belezinha? É isso mesmo? Bom, gente, eu vou dar por encerrado, mas essa discussão pode continuar, tanto no WhatsApp como também no meu Instagram. Eu venho divulgando no meu Instagram, e lá eu compartilho conteúdo. Para quem ainda não conhece, Diego, _Bragança, ou arroba, né? Eu esqueci do arroba no comecinho. E é isso, Diego Bragança. Procurem lá no Instagram e estou à disposição, né, para esclarecer qualquer dúvida, fazer alguma proposta, aprender também bastante, que eu aprendo, sempre eu aprendo com vocês. Semana passada foi fantástico, né, o que eu levei de bagagem, assim, da visão de vocês, hoje, mais uma vez, isso se repetiu, e eu sinto que cada um pode contribuir de alguma forma com o aprendizado do outro, desde que essa saída seja muito do coletivo, né? Então a gente está aqui para isso. Agradecer. Mesmo, como é o Instagram? É @Diego _Bragança _. Acho que Bragança, se colocar Diego. Com cedilha mesmo, né? Isso. É com cedilha, só que. Ele tá marcado na foto lá no Universo de Luz. Certo. Beleza. E eu ia comentar alguma coisa sobre isso. Não, é isso mesmo. Viu, Pedro? Chegue lá, chegue junto pra gente conversar. Beleza. Beleza. Gente, ó, gratidão aí pela presença de vocês. Eu queria muito, eu fico, quando termina assim uma conversa como essa, eu fico muito motivado a trazer mais, sabe, conteúdo, mais discussão, a conversar com vocês. Então, assim, vamos colocar para frente, não fiquem desmotivados, vamos aproveitar esse relativo tempo livre de agora, para a gente botar essas pautas para frente de discussão. Não só eu ficar propondo, vamos ver o documentário tal, Isadora já propôs um documentário massa, tem algum artigo massa sobre educação popular, né? Vamos lá estar discutindo. Diego, beleza? Tá no cronograma do Universo a gente fazer a temática. Show de bola. A partir deste mês. Já começou, né? Com você hoje, mas enfim. Agora é de agosto, né? Isso, a partir de agosto. Show de bola. Então é isso, firmou. Beleza, gente? Então, ó, gratidão a vocês, valeu mesmo. Tamo junto.